Bob Esponja calça quadrada é aquele personagem que parece estar feliz, não importa o que dê errado. Pode parecer infantil, mas e se ele estiver certo sobre algo que todos nós perdemos? Não importa o quão caótica ou injusta a vida se torne, ele de alguma forma encontra um jeito de sorrir. Neste vídeo, vamos analisar o que o Bob Esponja pode nos ensinar sobre a felicidade e por que sua abordagem simples pode ser exatamente o que precisamos quando a vida fica difícil. Bob Esponja calça quadrada é um personagem de desenho animado que permanece feliz, não importa quantas coisas ruins aconteçam a ele. Sua abordagem simples da vida nos mostra lições reais sobre como encontrar alegria, mesmo quando tudo dá errado. Parece bom demais para ser verdade, certo? Especialmente quando a maioria de nós sente que está se arrastando pelo dia. Contas para pagar, empregos estressantes, pessoas para lidar e ainda tem essa esponja amarela correndo por aí como se a vida fosse sempre emocionante. Parece irreal, mas talvez seja esse o objetivo. No primeiro episódio já feito, Help Wanted, Bob Esponja acorda cheio de energia. Ele não é rico. Ele não tem grandes planos. Ele só quer trabalhar no Siri Cascudo, uma lanchonete com uma chapa engordurada e um caixa mal-humorado. Mas para ele, isso é mais do que suficiente. Ele se levanta da cama sorrindo, prepara o café da manhã, alimenta seu animal de estimação e grita: "Estou pronto", antes de sair com total entusiasmo. Essa é a primeira pista. Bob Esponja não espera que algo incrível aconteça. Ele traz a emoção consigo. E quando ele chega ao Siri Cascudo, as coisas não correm bem. O Sr. Siriguejo e o Lula Molusco tentam convencê-lo a não se candidatar. Eles o enviam em uma missão falsa para encontrar uma espátula que eles presumem não existir. Era para o desanimar, mas não funciona. Ele apenas leva a sério e parte como se tivesse recebido a tarefa mais importante do mundo. E quando ele retorna, com a espátula, a propósito, ele acaba salvando o restaurante de uma multidão furiosa de anchovas e ganha um emprego. O mais engraçado é que ele já estava feliz antes de conseguir. O trabalho não lhe dá alegria. Apenas lhe dá outro lugar para usar a alegria que ele já tinha. Essa é uma grande mudança na forma como a maioria das pessoas pensa. Geralmente, atrelamos a felicidade a recompensas. Boas notas, promoções, elogios. Mas o Bob Esponja inverte a ideia. Ele não se empolga porque teve sucesso. Ele consegue porque se manteve entusiasmado. Acontece novamente em Chá na Cúpula da Árvore, quando ele conhece Sandy pela primeira vez. Ela é simpática e interessante. E quando ela o convida para a casa dela, ele aceita na hora. Mas há um problema. A casa dela é cheia de ar, e o Bob Esponja, sendo uma criatura marinha, não consegue respirar. Em vez de se manifestar ou criar um clima estranho, ele disfarça. Ele quer fazer um novo amigo e está disposto a lidar com o desconforto se isso significar passar tempo com alguém que importa. Então ele fica lá dentro, ofegando baixinho, secando lentamente, fingindo que está tudo bem. É tolo na superfície, mas, no fundo, é meio bonito. Ele não reclama nem faz disso uma questão pessoal. Ele só está tentando ser gentil. E quando ele finalmente sussurra, "Eu preciso", referindo-se à água, Sandy percebe o que está acontecendo e o salva bem a tempo. Ele imediatamente se levanta e não guarda rancor dela. Novamente, Bob Esponja mostra algo que a maioria das pessoas não percebe. A verdadeira felicidade reside no quanto você se esforça para manter a bondade. Ele simplesmente gosta de se conectar com os outros, mesmo quando é estranho ou doloroso. Esse tipo de alegria é raro, porque a maioria de nós só se sente bem quando as coisas correm como queremos. Bob Esponja não funciona assim. Ele sente alegria mesmo quando as pessoas riem dele, mesmo quando seu corpo está rachando de ressecamento, mesmo quando é ignorado ou subestimado. Ele simplesmente escolheu liderar com positividade em vez de medo. Agora pense no Lula Molusco. Em ambos os episódios, ele age como se a felicidade do Bob Esponja fosse irritante. Ele revira os olhos, faz comentários sarcásticos, tenta ficar acima de tudo. Mas se você olhar de perto, a raiva dele não é realmente sobre o Bob Esponja ter feito algo errado. É mais sobre o que o Bob Esponja representa. Porque se alguém como o Bob Esponja consegue ser feliz fazendo algo simples, qual é a desculpa do Lula Molusco? Essa é a parte desconfortável. É mais fácil pensar que a felicidade vem de ser mais inteligente, rico ou respeitado. É mais difícil aceitar que isso pode vir de estar presente, aberto e otimista. Bob Esponja não precisa de uma vida luxuosa. Ele só precisa de um motivo para se importar, e ele os encontra em todo lugar. Há também algo sutil acontecendo nesses momentos. Bob Esponja se machuca, se sente excluído. Ele luta como qualquer outra pessoa, mas ele não deixa que essas coisas o fechem. Ele continua aparecendo, continua tentando, continua sorrindo. É sobre manter a esperança, mesmo quando não há. É estranho, né? Na maioria das histórias, os personagens crescem ao ganhar algo. Sabedoria, força, confiança.
Mas o poder do Bob Esponja é que ele não precisa mudar para ser forte. Ele só precisa continuar sendo ele mesmo. E essa pode ser a coisa mais difícil de fazer. Há um momento em Help Wanted que se destaca. Depois que ele termina de alimentar as anchovas e limpar a bagunça, o Sr. Siriguejo o elogia. E em vez de agir de forma arrogante ou presunçosa, o Bob Esponja apenas sorri ainda mais. Ele não precisava do elogio para se sentir orgulhoso, mas ainda assim é grato por ouvi-lo. Aquele pequeno momento mostra a verdade. Bob Esponja não procura a felicidade no futuro. Ele o leva consigo a cada passo. A maioria das pessoas espera a vida melhorar para se sentir melhor. Bob Esponja não espera. Ele trata cada momento como se já importasse. É o que o torna diferente. E honestamente, é isso que o torna radical. Porque ele se recusa a se tornar amargo. E talvez seja assim que a felicidade realmente se pareça. Com apenas uma esponja que continua sorrindo mesmo quando o mundo não lhe dá motivos para isso. Mas antes de continuarmos a história, certifique-se de se inscrever em nosso canal. Alguns dizem que o Bob Esponja é feliz por ser simples, mas isso é só um jeito educado de chamá-lo de burro. É a mesma coisa que as pessoas fazem na vida real. Quando não entendem como alguém consegue manter a alegria, um dos episódios fisicamente mais desconfortáveis, quando o Lula Molusco descobre sobre a farpa, seu primeiro instinto é usá-la como desculpa para mandar o Bob Esponja para casa. Ele vê a dor do Bob Esponja observando, presunçoso e pronto para destruir a mentira de Lula Molusco. Tudo está prestes a desmoronar. Mas o Bob Esponja, que foi tratado como uma piada, salva o dia. Ele gerencia todo o salão com total graciosidade. E aqui está o que importa. Ele não faz isso por reconhecimento. Vem de estar totalmente presente, de fazer algo com carinho, de aparecer mesmo quando os holofotes não estão sobre ele. Também vale a pena notar que o Lula Molusco, que deveria ser o inteligente, mas o Bob Esponja continua provando que a alegria é só trabalho duro. Ambos os episódios constroem essa verdade de maneiras diferentes. Um causador físico ao Bob Esponja que a maioria de nós perde ao crescer. A crença de que a felicidade vale a pena ser protegida, especialmente quando a vida não é fácil. É por isso que esses momentos importam. Antes de chegarmos à grande conclusão emocional na história do Bob Esponja, testemunhamos todas essas lutas silenciosas e negligenciadas. A pressão, o desconforto, o constrangimento. No entanto, em vez de ceder à frustração, o Bob Esponja se esforça ainda mais. Ele ri em meio à dor. Ele se mantém focado quando outros desistem. E é isso que realmente faz a mensagem final ter um impacto tão poderoso. Sua alegria é algo que ele realmente conquistou. Da próxima vez que assistir a esses episódios de Bob Esponja, não se concentre apenas no que acontece. Preste atenção pelo que o Bob Esponja está lutando. O simples direito de continuar sendo ele mesmo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que leva à sua lição sobre a felicidade. Todo mundo fala de felicidade como se fosse algo que você encontra depois que tudo finalmente dá certo. Depois da promoção, depois dos aplausos, depois que a vida começa a fazer sentido. Mas o Bob Esponja nunca espera por isso. Ele não precisa que as coisas sejam justas. Ele continua aparecendo com o mesmo tipo de alegria, seja limpando um chão ou cantando em um estádio. E a razão pela qual isso importa é porque a maioria de nós não vive em momentos épicos. Vivemos nas pequenas e enfadonhas coisas do meio. É onde o Bob Esponja também mora. Ele transforma isso em algo que vale a pena comparecer. Em nenhum lugar isso é mais claro do que em Bundy Kicks, um dos episódios mais reassistidos da história do Bob Esponja. É sobre o Lula Molusco. Pela primeira vez, a história começa com ele. Ele recebe uma ligação inesperada de seu antigo rival, Squilliam, uma versão arrogante, rica e superdotada de tudo o que o Lula Molusco gostaria de ser. Squilliam oferece-lhe a chance de reger no Bubble Bowl, o maior evento musical da cidade. Parece generoso, mas é uma armadilha. Squilliam sabe que Lula Molusco não tem banda, e Lula Molusco, movido por anos de insegurança e orgulho, mente e diz que tem, comercial funcional em apenas alguns dias. Vai mal. Os ensaios são uma bagunça, as pessoas brigam, os instrumentos quebram, ninguém ouve. Toda vez que eles se encontram, as coisas pioram. Lula Molusco não consegue controlar ninguém, e seus sonhos começam a escapar por entre seus dedos. O que ele sempre quis está finalmente ao seu alcance, e está desmoronando em câmera lenta. Bob Esponja é apenas uma das pessoas que o Lula Molusco arrasta para o grupo, mas desde o início sua atitude é diferente. Enquanto todos gritam, culpam e ameaçam desistir, Bob Esponja continua tentando. Ele não age como se as coisas estivessem bem. Ele aparece de qualquer jeito. Ele não trata a experiência como uma piada ou perda de tempo. Ele trata isso como algo que pode se tornar significativo, mesmo que ninguém mais acredite nisso ainda. Eventualmente, o grupo inteiro desiste.
Após mais um ensaio fracassado virar briga, Lula Molusco finalmente desiste. A voz dele treme enquanto ele diz a todos para esquecerem. Ele está humilhado. E este é o momento que poderia ter acabado com tudo. Mas em vez disso, o Bob Esponja se adianta e diz algo simples. Vamos fazer isso pelo Lula Molusco. Ele merece que algo dê certo? É isso. Esse é o ponto de virada. Com apenas alguém decidindo se importar quando todos os outros estavam prontos para desistir, então eles praticam em segredo. Nós nunca vemos como o episódio pula a montagem de treinamento que esperamos, porque este episódio é sobre por que eles funcionaram. No dia do Bubble Bowl, Lula Molusco aparece esperando falhar. Esse medo está estampado em seu rosto. A banda entra em campo, a multidão espera e as mãos de Lula Molusco tremem. Ele levanta a batuta, então a música começa. Doce vitória enche o estádio. A banda é perfeita. Uniformes polidos, cada nota é nítida. Bob Esponja avança como vocalista principal e entrega uma performance que choca a todos. Sua voz é forte, confiante e completamente inesperada. Mas o que é ainda mais poderoso é o que ele não faz. Ele não comemora. Ele não esfrega na cara. Ele deixa o Lula Molusco aproveitar o momento. E o Lula Molusco, pela primeira vez, sente-se a voar. Aquela imagem final do Lula Molusco, erguendo-se acima do estádio com os braços abertos, é um momento tão poderoso. É como se todo o trabalho duro tivesse valido a pena e, pela primeira vez, alguém acreditou nele o suficiente para fazer acontecer. Este episódio é frequentemente lembrado pelo seu final, mas o que realmente importa é como chegamos até ele. Bob Esponja foi o herói porque se importou quando mais ninguém o fez. Ele não precisava dos holofotes. Ele só queria que a apresentação corresse bem. E ele deu tudo o que tinha para fazer acontecer, mesmo que ninguém notasse. Esse tipo de alegria não vem de ser elogiado. Vem de ajudar algo a ter sucesso que não era para ter. A felicidade do Bob Esponja cresce no fundo, nas partes silenciosas, no esforço que ninguém vê. Agora mudemos completamente de assunto, das luzes do estádio para as lâmpadas fluorescentes. O vídeo de treinamento do Siri Cascudo não parece um episódio emocionante. É uma paródia, um vídeo de orientação falso para novos funcionários, com narração dramática e música cafona. Mas por trás de toda essa bobagem, há um olhar mais profundo sobre o tipo de pessoa que o Bob Esponja realmente é e por que ele encontra alegria em lugares que a maioria das pessoas evita. O vídeo de treinamento trata o Siri Cascudo como algo muito importante. Ele explica a história, as regras, as políticas de atendimento ao cliente. Ele usa siglas e gráficos. Até dá ao Lula Molusco uma sessão, mostrando o que não fazer. Ele está curvado, entediado, rude com os clientes. É exagerado, mas não muito distante do que a maioria das pessoas no trabalho sente. Depois, há o SpongeBob, usando o chapéu como uma coroa, limpando o chão como se fosse importante, tratando cada cliente como se fosse especial. O narrador nem precisa dizer muito. Você vê a diferença instantaneamente. Bob Esponja parece orgulhoso de estar ali. Lula Molusco parece preso. E aqui está o que é importante. Bob Esponja não está agindo assim porque ele é um ignorante. Ele sabe qual é o trabalho. Ele sabe como os outros veem isso. Mas ele não se importa. Ele só quer fazer o trabalho bem feito. O narrador constrói o mistério final, a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Ele provoca, ele prolonga, ele adiciona suspense. Bem quando ele está prestes a revelar, o vídeo corta para o preto. Esse momento é engraçado, mas já vimos o que realmente o sustenta. É o cara da grelha, aquele que chega cedo, trabalha limpo e faz tudo com verdadeira alegria. Bob Esponja é o que mantém o Siri Cascudo de pé. Isto confunde as pessoas. Alguns dizem que o Bob Esponja sofreu uma lavagem cerebral, que ele é o trabalhador perfeito porque não pede por mais. Mas isso não vem ao caso. Ele é leal aos valores que traz consigo. Cuidado, esforço, consistência. É por isso que ele se mantém alegre. Ele está escolhendo tratá-lo como se importasse. Por causa disso, acontece. Na maioria dos empregos, as pessoas esperam que o sentido apareça. Bob Esponja traz isso. Está estável. E essa constância, com o tempo, torna-se poderosa. Até o Lula Molusco percebe. À sua maneira. Ele revira os olhos, faz comentários sarcásticos e foge das responsabilidades. Mas no fundo, ele sabe que o Bob Esponja é bom no que faz. Ele simplesmente não consegue entender por que alguém se importaria tanto. E essa é a verdadeira tensão em ambos os episódios. Bob Esponja continua mostrando às pessoas que a alegria é uma decisão. Ele vive na forma como você aborda o momento em que está. Mesmo que esse momento seja chato, desconfortável ou difícil.
Você vê isso claramente quando Bob Esponja treina sob pressão em Band Geeks, ou quando ele limpa mesas com entusiasmo no vídeo de treinamento. As tarefas não importam. A energia que ele lhes transmite, sim. Isto é sobre estar presente. Bob Esponja está apenas fazendo o melhor com o que tem. E ele o faz sem precisar ser agradecido ou notado. Esse tipo de alegria tranquila é raro. E, de certa forma, é perigoso. Porque desafia a forma como a maioria das pessoas pensa que a felicidade funciona. Não vem de finalmente conseguir. Vem de se recusar a se conter enquanto você ainda está a caminho. É por isso que esses episódios importam. Eles pegam um emprego de fast food e uma banda marcial caótica e os transformam em prova de que a alegria é uma prática. Um para o qual você aparece. Principalmente em dias ruins. Bob Esponja ensina essa lição sem nunca dizê-la em voz alta. Ele simplesmente vive. Repetidamente. E talvez seja assim que a verdadeira felicidade se parece. Apenas uma escolha de dar o seu melhor, mesmo quando ninguém espera isso. E continuar a aparecer, apesar de tudo. Apenas um lembrete rápido para se inscrever em nosso canal. Agora voltemos ao vídeo. Então, o que acontece depois do grande momento? Depois que o Bob Esponja conquista a multidão, comanda a banda marcial e prova que é mais do que o mundo pensa, o que acontece quando o barulho diminui? Ele volta ao trabalho, a caçar águas vivas, à sua casinha, ao seu despertador e às suas calças quadradas. Mas algo está diferente agora. Já vimos do que ele é capaz. Ele nos mostrou quão longe a alegria, o esforço e o otimismo ridículo podem levar alguém. E, ainda assim, ele continua sendo testado. Os episódios que se seguem mostram algo que muitas pessoas não percebem sobre a felicidade. É mais do que apenas um momento perfeito ou uma ótima performance. É o que acontece quando as coisas desmoronam, como alguém lida com isso quando o plano falha, quando tudo parece de cabeça para baixo. Vamos começar com o fundo do poço. Bob Esponja e Patrick vão ao Glove World, um parque de diversões bobinho com tema de luvas. Estão rindo, andando nos brinquedos, sendo eles mesmos. Mas no caminho para casa, eles pegam o ônibus errado. Não os leva apenas à paragem errada. Ele os leva para o fundo do oceano, para a fenda do biquíni. Este nome por si só já diz tudo. Está escuro. É estranho. Todo mundo fala com um sotaque estranho. Nada faz sentido. É o tipo de lugar onde tudo o que você conhece para de funcionar. E pela primeira vez, o Bob Esponja não consegue se safar com um sorriso. Ele perde Patrick, perde o ônibus, não consegue ajuda. A lanterna dele apaga. A fila para a bilheteria nunca acaba. E quando ele finalmente chega à frente, o ônibus parte sem ele. Ele permanece em silêncio enquanto as luzes se apagam e a estação esfria. É um dos únicos momentos no programa em que o Bob Esponja parece realmente assustado. O que importa é o que ele faz com esse medo. Ele faz um discurso motivacional para si mesmo. É pequeno, silencioso, mas ele faz mesmo assim. Ele diz a si mesmo para ficar calmo. Ele tenta. Ele falha. Ele tenta novamente. Quando um estranho som de framboesa ecoa pelo corredor, ele corre, mas não corre cegamente. Ele para. Ele olha. Ele grita de volta. Ele tenta enfrentar. E então algo estranho acontece. A criatura que o persegue é um peixe pescador prestativo que encontra o balão de sua luva. Bob Esponja desabafa. A criatura escuta. E em vez de ir embora ou desistir, a criatura amarra o balão no pulso do Bob Esponja e o ajuda a voar para casa. É um absurdo. É surreal. Mas também é profundamente gentil. Bob Esponja não consegue sair. Ele não vence a escuridão. Ele consegue superar porque alguém retribui a gentileza dele com gentileza. Rock Bottom mostra que até as pessoas mais felizes chegam a um limite. Mesmo o otimismo mais brilhante pode se perder na escuridão. Mas quando isso acontece, o Bob Esponja não explode de raiva nem se entrega ao desespero. Ele tenta entender. Ele espera na fila. Ele diz a si mesmo que vai ficar tudo bem. E no fim, Então, chega o último confronto do Bob Esponja. Campos de Água Viva, um lugar que Bob Esponja sempre amou, está prestes a ser destruído para dar lugar a uma rodovia. Até o Sr. Siriguejo aprova o projeto. Bob Esponja, geralmente visto como ingênuo ou bobo, torna-se o único a tentar proteger algo importante, porque ele acredita que isso importa. Ele canta. Ele protesta. Ele distribui panfletos. As pessoas riem dele. Eles jogam os panfletos de volta na cara dele. Dizem a ele que a rodovia é o que todos querem. É brutal. Mas o Bob Esponja não para. Ele mantém a mensagem. Ele não se amarga. Ele não se torna hipócrita. Ele continua marchando.
Este momento importa porque inverte a situação. As pessoas frequentemente confundem felicidade com ignorância. Eles pensam que se alguém está sorrindo, não deve estar prestando atenção. Mas aqui, o Bob Esponja vê tudo claramente. Ele sabe o que está enfrentando. Ele simplesmente se recusa a deixar que isso mude quem ele é. Há um silencioso partir do coração em ver alguém permanecer gentil enquanto o mundo encolhe os ombros, um protesto ignorado, um pandeiro esmagado, um campo de águas vivas na berlinda. Mas o Bob Esponja continua porque ele acha que é a coisa certa a fazer, mesmo quando as chances são pequenas, mesmo quando as pessoas riem. Então, o que tudo isso diz sobre a felicidade? É uma prática. Em Fenda do Biquíni, Bob Esponja pratica a esperança. Em este último stand de Bob Esponja, ele pratica a coragem. Em ambos, ele se apega à sua alegria. Ele escolhe acreditar que pequenas ações ainda importam, que a bondade ainda importa, que as águas vivas ainda importam, e é isso que o torna poderoso. Porque a felicidade, às vezes, é recusar-se a deixar que as piores partes da vida o tornem frio. Bob Esponja não nega a dor. Ele caminha por ela. Ele sente. E de alguma forma, ele ainda sai sorrindo. Bob Esponja estava de volta aos seus pés, andando pela escuridão, distribuindo panfletos, ou flutuando para casa em um balão. Então, talvez a felicidade não seja sobre tudo dar certo. Talvez seja sobre manter-se fiel a si mesmo quando tudo dá errado. A felicidade é fácil de entender quando as coisas correm bem, mas não é isso que a torna interessante. A verdadeira questão é, como é a felicidade quando os planos desmoronam, as pessoas te ignoram ou tudo se torna ridículo? Bob Esponja nos dá uma resposta apenas sendo Bob Esponja repetidamente. No episódio de acampamento, Bob Esponja e Patrick decidem acampar no quintal do Bob Esponja. É isso. Eles montaram uma tenda a poucos metros da porta dele e tratam como uma verdadeira aventura selvagem. Eles fazem marshmallows, cantam músicas e jogam como se realmente importasse. Lula Molusco os observa e não aguenta. Ele zomba de tudo, depois monta seu próprio acampamento por perto, só para provar que é melhor nisso. E então vem o urso marinho. Bob Esponja e Patrick têm esta lista de coisas que você não deve fazer se não quiser atrair um urso do mar. Acenando lanternas, usando sombreros de forma engraçada, coisas assim. Lula Molusco faz cada uma delas. Ele não acredita em ursos marinhos. Até que ele seja esmagado por um. O engraçado é como o Bob Esponja responde. Ele mantém a calma. Toda vez que o Lula Molusco se machuca, ele repete o mesmo conselho. Desenhe um círculo. Fique dentro dele. Ele só quer que o Lula Molusco pare de ser pisoteado. Ele é paciente, mesmo quando está sendo ignorado. E quando finalmente funciona, o Bob Esponja não diz, eu não te disse. Ele simplesmente segue em frente como se nunca tivesse sido uma briga. Essa é uma versão da felicidade, aliás. Aquele tipo que não desaparece quando as pessoas agem de forma difícil. Aí tem o melhor dia de todos. Bob Esponja tem tudo planejado. Hambúrgueres de Siri de manhã, caça-águas vivas com Patrick, karatê com Sandy e um concerto de clarinete à noite. Mas tudo é cancelado. O restaurante fechou, a rede do Patrick está quebrada, a cúpula da árvore da Sandy precisa de reparos. A clarineta do Lula Molusco parte-se ao meio. A qualquer momento, ele poderia ter tido um acesso de raiva. Ele poderia ter dito, esquece. Este dia está arruinado. Mas ele não o faz. Ele continua ajudando. Um problema atrás do outro. Ninguém o obriga a fazer isso. Ele simplesmente não consegue passar por alguém que precisa dele. No fim do dia, tudo o que ele planejou se foi. Ele está sozinho com o microfone. E ele ainda canta. Ele não canta porque o dia correu bem. Ele canta porque permaneceu conectado à parte de si mesmo que queria celebrar em primeiro lugar. É isso que o torna o melhor dia de todos. Essa é uma segunda versão da felicidade, quando você desiste de como as coisas deveriam ter acontecido, mas ainda assim mantém seu coração no presente. E depois tem o Frankendoodle, que é só caos desde o início. Bob Esponja encontra um lápis mágico que dá vida a tudo o que ele desenha. É divertido no começo, água viva, móveis, piadas visuais, mas depois ele desenha uma versão de si mesmo em forma de boneco palito, o Doodle Bob. As coisas saem do controle rapidamente. Doodle Bob fica violento, começa a apagar tudo e até ataca o SpongeBob em sua própria casa. Agora, esta é a história que geralmente termina com uma briga, uma armadilha inteligente, ou alguém salvando o dia de forma espetacular. Mas o Bob Esponja não tenta vencê-lo. Ele o incrimina. Literalmente. Esse é um terceiro tipo de felicidade. Quando você decide que mesmo as partes da vida que te assustam não precisam ser destruídas. Talvez eles só precisem ser compreendidos. Talvez eles só precisem de um pouco de espaço.
Nos 3 episódios, o Bob Esponja está sorrindo porque não vincula sua alegria ao controle. Ele não precisa que tudo saia conforme o planejado. Ele não precisa que as pessoas ajam perfeitamente. E ele não precisa que o mundo faça sentido. Ele só precisa de um motivo para se importar, e sempre há algo com que se importar. Essa é a lição silenciosa, escondida sob todas as piadas e o caos. A felicidade não precisa ser frágil. Não precisa ir embora quando as coisas ficam estranhas ou decepcionantes. Pode se manter firme se você deixar que venha de como você se move pelo mundo, não apenas do que você tira dele. Bob Esponja é um modelo porque ele não desiste das partes da vida que a tornam digna de ser vivida. Mesmo quando ninguém mais vê sentido, mesmo quando a barraca está a um passo de casa, mesmo quando o seu melhor dia se transforma em um desastre, mesmo quando o seu próprio desenho tenta te apagar. E talvez seja isso que mantém as pessoas assistindo. Porque ele torna mais fácil acreditar nisso. Mesmo quando as coisas dão errado, você não precisa perder sua alegria. Pode ficar com ele. Você pode construir um círculo em volta e ficar dentro. E às vezes isso basta. Bob Esponja faz parecer simples, porque ele trata cada momento como se importasse. Um dia de trabalho, um clarinete quebrado, um acampamento arruinado. Ele ainda aparece com a mesma energia. É isso que o torna diferente. Ele não precisa que as coisas sejam perfeitas. Ele não se retrai só porque o dia não corre como ele quer. Ele encontra algo de bom nisso de qualquer maneira. E ao assistir isso de novo, começa a fixar. Você percebe que a felicidade nem sempre precisa ser uma recompensa. Pode ser apenas a forma como você se move pelo mundo, como você se porta, como você trata as pessoas ao seu redor, mesmo quando as coisas não estão bem. É isso que o Bob Esponja nos ensina através de como ele vive. Ele continua aparecendo, mesmo quando é difícil. Ele ainda encontra algo com que se importar. Bob Esponja prova que a felicidade é uma escolha que você faz, em meio ao caos, à dor ou apenas mais um dia na grelha. Ele permanece gentil, aparece e encontra algo que vale a pena se importar. Ele não espera a vida ser perfeita para sorrir. A lição é que a felicidade é aparecer com o coração, não importa o que. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, então não se esqueça de se inscrever, e eu te vejo no próximo.